Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus e estou continuando o nosso estudo, e é nosso estudo, então se você manja aí, entendeu, teve uma revelação, conhece um pouco sobre o assunto, tem suas opiniões, por favor, comenta para que eu aprenda também. Eu estou compartilhando nesse canal um estudo agora sobre as igrejas de Apocalipse, e essa é a segunda igreja, e eu gosto da Bíblia, então nós vamos começar pela Bíblia, lá em Apocalipse 2, começando no versículo 8, começamos a carta para a segunda igreja, que é a igreja de Esmirna, que fala assim, essa versão que eu vou ler agora é a NVT, que fala assim: escreva esta carta ao anjo da igreja de Esmirna. Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto, mas agora vive. Conheço suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Então vai do 8 até o 11, parece uma carta bem curta, mas na verdade é uma carta muito forte, pode ser que eu chore. O que acontece? Vamos olhar as minhas anotações para o nosso estudo aqui. Primeiro, o que é a igreja de Esmirna? Quem é Esmirna na fila do pão? Esmirna era uma das cidades mais idólatras ao Império Romano, mais leais ao Império Romano. Foi em Esmirna que se fez a primeira queima de incensos para a adoração do imperador César. Foi em Esmirna que que foi criado o primeiro templo de adoração ao imperador, que era o Tibério. Foi em Esmirna que se iniciou o maior processo de lealdade e adoração a imperadores romanos e ao Império Romano. O que significa Esmirna? Esmirna significa mirra. Mirra é um daqueles presentes que Jesus ganhou dos reis magos quando nasceu. E mirra é o óleo, né, a essência, a especiaria usada para criar embalsamentos. Embalsamamento. É isso? Enfim, embalsamento. Acho que é. O que acontece? Quando a pessoa vinha a morrer, então você passava a mirra antes de embalsamar a pessoa, antes de colocar as ataduras, antes de prepará-la mesmo para ficar o corpo ali, enfim. Então a mirra, ela tem uma conexão muito grande com vida e morte. Jesus passou pela mirra quando nasceu, ganhando presente, né, dos reis magos lá, e também antes de morrer, quando recebeu aquele perfume caro, sabe, que foi derramado nos seus pés, antes que ele fosse morto e embalsamado. Então, o que acontece? A mirra, ela sempre vai apontar para uma questão de morte, para uma questão de preparação para sofrimento, uma preparação para tribulação, para sofrimento. E Esmirna significa mirra. Então, você já tem aqui uma grande pista do que significa essa carta para a igreja de Esmirna. Era uma igreja que estava sofrendo e morrendo. Era uma igreja onde tiveram a maior quantidade de mártires da face da terra naqueles primeiros 2 séculos, que foi a época que mais matou cristãos. A Universidade de Regent University, uma vez fez um levantamento há pouco tempo atrás que falava que 164 mil cristãos são martirizados todos os anos. E desde 70 depois de Cristo até agora, mais ou menos, você tem mais ou menos 70 milhões de mortos por ser cristãos, com esse motivo. Era cristão, foi morto. Isso nos mostra que existe uma igreja que sofre ainda hoje. Existe uma igreja perseguida ainda hoje, no Oriente, na Ásia, em alguns lugares da África, principalmente. Eu não estou falando de perseguição de pessoas que ficam magoadas com você, param de te seguir, ou eu estou falando de perseguição que mata, que perde a vida, que se você se declarar cristão, você será morto, condenado, por esse único motivo. Se você disser que crê em Jesus, que Jesus Cristo é o Senhor e não o imperador é o Senhor, ou outro Deus é o Senhor, você perde a sua vida. É desse tipo de sofrimento que a gente está falando, um sofrimento que realmente leva à morte, que é diferente do nosso sofrimento. Veja bem, nosso, que eu falo, é uma igreja livre, uma igreja que pode se expressar. A igreja que pode se expressar, que somos nós atualmente, que temos Cristo dentro de nós, somos templo do Senhor,
Nós temos muitas tribulações, muitos problemas. Claro que temos. Doença, questões financeiras, questões emocionais. Existe sim, né, uma certa perseguição, mas é diferente da perseguição que mata. É diferente da perseguição que a pessoa não pode ter direito a comprar, a comer, a viver. Entende? Então, de primeira instância, eu queria dizer que a gente tem que aprender com a igreja de Esmirna a sermos gratos. Gratos por poder orar, gratos por poder cantar louvores, gratos por poder viver a nossa fé. Então, nós temos perseguições e problemas, claro que temos, mas nós podemos estar vivos para sofrer essas perseguições. Então, essa é a primeira coisa que eu queria dizer. A igreja de Esmirna, como ela era uma igreja muito conectada, a cidade de Esmirna, como era uma cidade muito conectada a Roma, quando houve uma igreja ali, né, e essa igreja cristã, ela também foi martirizada dentro de Roma. Então, o Coliseu era um lugar, como outras arenas que existiam, onde se matavam cristãos. Então, se deixava ali leões sem comer por muito tempo, e aí colocavam esses leões para se alimentar, né, dos cristãos. Eram arenas de entretenimento. As pessoas iam para assistir os cristãos lutarem contra os leões e os leões poderem comê-los no final. Tem uns relatos históricos que teve uma época que tinham tantos cristãos sendo mortos que o sangue da arena chegava a bater nos tornozelos. Isso são sangue de pessoas que não quiseram abrir mão de crer em Jesus publicamente. E hoje em dia a gente tem dificuldade de fazer as pessoas que dizem que crê se batizar. Engraçado, né? Então, o que acontece? Quando a gente fala da igreja de Esmirna, a gente está falando de uma igreja de sofrimento e de morte. O tema principal dessa carta é perseguição e a tribulação. Tanto que ele já fala, conheço a sua tribulação, conheço o seu problema. Como que Jesus se apresentou nessa carta? Eu sou a ressurreição e a vida. Ele já fala, eu estou no começo e no fim. É assim que ele fala. Eu estava no começo, eu estava no final. Eu sei como é que vocês estão vivendo, mas eu vou estar lá na ressurreição com vocês. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu estou com vocês. É de uma revelação tão maravilhosa, né? Ele chegar para essa igreja que estava morrendo e dizer, eu sou a ressurreição. Eu vou ressurgir e vocês ressurgirão assim como eu ressurgi, sabe? Então, vamos lá. Senão eu choro. Tem uma parte que fala que vocês são pobres nessa carta. Mas existem algumas palavras para pobre. Tem aquele pobre que não tem grana, não tem condições. Tem a nossa percepção de pobre como humildade, que ela não é real. Existem pobres arrogantes e ricos humildes. Humildade, pobreza e riqueza são coisas diferentes. Mas a palavra que foi usada aqui é tipsis, que significa esmagar, aplicar uma pressão imensa. É a mesma palavra que a Bíblia usa para quando vai falar de como se esmagava a uva ou a azeitona para fazer o vinho e o azeite. É uma pregação só aqui, né? Então, essa pobreza que ele está falando é quando você aperta tanta pressão no fruto que sai todo o suco possível do fruto. Entende? Essa igreja estava passando por esse tipo de pressão. Por eles serem perseguidos, o que o império fez? Tirou todo o dinheiro, todo o mantimento, tudo que eles podiam ter. Eles estavam miseráveis. E aí o que Deus fala para eles? Vocês são pobres, mas são ricos. Então ele tá falando assim, ó, vocês estão pobres aí agora, sofrendo essa perseguição, mas espiritualmente vocês são ricos. Pode ter a ver com, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, porque rico tá falando de reino dos céus, e não de salvação. Salvação, rico, pobre, enfim, tanto faz. Mas reino tem a ver com entregar da sua vida para viver a vida de Deus, né? É o do seu tempo com Deus. Então, e o que ele tá falando? Vocês estão entregando a vida inteira, vocês são muito ricos no céu. Tem uma parte que fala na Bíblia também que a gente tem que juntar tesouros onde o ladrão não rouba e a traça não corrói. Esse tipo de tesouro é o tesouro que Esmirna estava conseguindo. Ele não tinha dinheiro para nada. E você vê que nessa carta, Deus não fala nem elogio, mas também não dana com eles, né? Igual a gente viu na primeira igreja. Mas porque não tinha como, eles estavam morrendo, eles estavam sendo perseguidos, não tinha obra. Tinha sacrifício. Era uma igreja de mártires, de pessoas que morriam pela fé. Então, qual que é a revelação de Deus para essa igreja? Como que ele se revela? Eu estou no começo e no fim. Eu sou a ressurreição e a vida. Qual que é a mensagem? É uma mensagem de conforto e de consolo.
Não tem a reprovação, não tem o elogio, mas Deus está consolando, confortando essas pessoas. Falando, ó, eu sou a ressurreição e a vida. Vocês são pobres, mas são ricos, tá? Vocês não têm bens agora, mas no céu vocês vão ter muita coisa. E ele fala desse tesouro nos céus e também ele fala assim, ó, eu tô vendo que existem judeus que não são judeus entre vocês. E que esses templos deles, na verdade, são templos de Satanás. Por que Deus fala isso? O judaísmo, ele tem 4 princípios básicos, que é o templo. No nosso caso, como cristão, no caso dessa igreja, você já não precisava mais de um prédio para ter o templo do Senhor, porque Deus habitava no templo, dentro do templo, no Santo dos Santos, dentro do Santo dos Santos, atrás do véu. Agora o véu foi rasgado, então ele está em nós. Então o judaísmo com o templo já não fazia sentido. A lei também foi superada pela graça. Então a graça, ela cumpriu a lei e elevou ela a outro patamar. Então agora a gente também não precisava cumprir a lei, porque Jesus cumpriu a lei, nós precisávamos crer em Jesus. Então também já não tinha sentido. As classes sacerdotais também é uma base do judaísmo. E a palavra de Deus fala que agora todos foram feitos sumos sacerdotes e reis, filhos do Senhor Altíssimo. Então agora também já não existe essa classe sacerdotal, porque todos somos sacerdotes e Jesus é o sumo sacerdote. Então também não estava tendo a ver com a proposta do cristianismo dessa igreja. E as próprias promessas de Deus, que foram dadas para os judeus. E essas promessas são reais. Mas em Hebreus 8:6, eu acho, fala que as promessas dos judeus são reais, mas nós, que somos cristãos, temos uma promessa ainda maior, que é uma promessa de uma aliança superior à aliança abraâmica, que é uma aliança com os filhos de Deus, não só com a nação de Deus. Então existem promessas ainda maiores, que não invalidam a deles, mas que são maiores. O que está falando, então? Que o problema da igreja de Esmirna não era quem estava de fora, era quem estava de dentro. Geralmente o problema da igreja é quem está dentro. São os falsos cristãos, né? A segunda carta de Pedro, 2 Pedro, fala isso muito, sobre os falsos cristãos, sobre as falsas doutrinas, os falsos profetas, aqueles que vão iludir, enganar, pegar algumas questões que não são as questões que Deus quer que sejam faladas e entendidas. Porque o que Deus mandou fazer é a gente pregar as boas novas, as boas notícias, falar do que Jesus fez. Qualquer coisa fora do que Jesus fez não é da nossa alçada. Então, assim, Apocalipse é a revelação de todas as coisas. E está nos revelando coisas que aconteceram lá no passado, que acontecem hoje e que vão acontecer no futuro. Bem, e aí ele fala uma coisa sobre 10 dias, né? Nesse texto que a gente leu. Então ele fala, você é pobre, mas não é pobre. Fala, tem uns judeus falsos entre vocês, porque Paulo fala que o judeu verdadeiro não é aquele que é circuncidado. Não é aquele que está no templo, é aquele que tem o coração. O coração circuncidado, o coração entregue, o coração de acordo com o coração de Deus. E aí o próprio Deus está falando nessa carta, ó, esse povo aí não tem nada a ver comigo, isso é coisa do diabo. Então a gente tem que pensar, né, no meio da nossa igreja também, se tem gente que está preocupado demais com o templo, ou com a lei, ou com classes sacerdotais, ou com promessas de Deus para a sua vida, que não tem a ver com o que Cristo quer. Olha para você ver, não estou falando de judeu, estou falando de religiosidade. Pode ter dentro da nossa igreja religiosidade. E as 4 bases nos mostram claramente quem são essas pessoas religiosas. Quem se preocupa muito com os prédios de igreja e não com as pessoas da igreja. Quem se preocupa muito com classes de sacerdote e liderança e não com amor. E tem depois eu falo disso. Quem se preocupa muito com a lei e não com Cristo que já cumpriu a lei. Ou seja, que fica, tô te vendo, hein, ó, você tá fazendo isso errado, você tem que fazer isso, Deus castiga, Deus condena. Não foi isso que Jesus veio falar. Jesus falou, quem tem seu primeiro pecado não joga a pedra, não é isso? E as promessas de Deus. Quem tá cheio das promessas de Deus para si mesmo, tá um pouco fora da Bíblia, porque as maiores promessas de Deus são para igreja, para noiva, não para indivíduos específicos. Fica a dica. O que eu lembrei que eu queria dizer? Por que as pessoas matavam tanto cristãos naquela época? Porque, claro que tem a questão do diabo querer matar cristão, óbvio, mas honestamente, o diabo ele é muito mais acusador do que um agente de matança dos cristãos. Até porque ele conhecia a conduta e o coração daqueles cristãos que morreram sendo mártires de Cristo. Então, não fazia sentido, porque a estratégia de Satanás, ela tem muito mais a ver com mudar a mente das pessoas, com roubar os pensamentos e fazer com que elas sejam enganadas. E
neguem a soberania do Senhor, assim como a cobra fez e faz até hoje. Mas o homem já tem a ver com matança. E eu quero ler alguns motivos pelos quais os cristãos foram tão mortos tantas vezes, né, na história. Então, principalmente no primeiro século. De acordo com William Barclay, né, um estudioso aí, são 6 pontos pelos quais os primeiros cristãos eram mais caluniados. Primeiro, a prática da ceia do Senhor tinha uma linguagem de corpo e sangue de Cristo, e as pessoas achavam que isso era canibalismo, barbárie, coisa de louco mesmo. Então, quando falava que vamos comer do corpo, né, do corpo e do sangue, eles falavam que eram rituais canibais. O segundo, como o cristianismo tem uma ênfase muito grande no amor de Deus, no amar uns aos outros, amar o próximo, isso se transformou numa calúnia de que os cristãos eram extremamente imorais, cheios de luxúria, cheios de práticas sexuais e faziam incesto, porque amar os seus irmãos. Então, o que era falado é que você tinha que amar o seu irmão de sangue e transar com o seu irmão de sangue. Então, isso era um incesto e isso não era moral. É meio chocante, né? Quando uma pessoa se tornava um cristão, tinha que fazer algumas escolhas difíceis sobre as relações familiares, porque a família geralmente era mais pagã, ou seja, cria em outros deuses, cria em outros tipos de sacrifício. E aí os cristãos foram acusados, e são até hoje, a destruir lares e famílias e se separar das suas famílias por conta de Cristo. Por ser uma cultura que enfatiza o único Deus, também foram acusados de ser ateus. Então os cristãos, os crentes eram acusados de ser ateus porque rejeitavam os deuses pagãos. Como os cristãos também só aceitam Jesus como Senhor e Salvador, não podiam chamar César ou outro imperador de Senhor, e isso era uma forma de se tornar um inimigo do Estado, um rebelde. E por último, Nero matava os cristãos e colocava eles pegando fogo, assim, como tochas vivas em Roma, tanto para sinalizar quanto para justificar, né, os mártires, ou seja, ele olhava para o cristão e falava, me adora. O cristão não adorava, botava fogo nele. E alguns dos grandes incêndios de Roma, onde fala, né, Nero botou fogo em Roma, eram cristãos sendo mortos, queimados vivos. E ele falava que eram os cristãos que se matavam, os cristãos que colocavam fogo em Roma. Então, Roma, como cidade, passou a odiar os cristãos porque entendia que eles eram incendiários ou estavam destruindo a cidade. Para você ver que, geralmente, a questão da morte, ela veio muito atrelada com a justiça humana, né? E as interpretações das coisas. E é horrível saber que ainda temos algumas coisas relacionadas a isso até hoje. Enfim, não vou nem entrar nisso, senão isso aqui não vira um vídeo, vira um filme. E aí, a última questão que ele fala são que existem 10 dias de sofrimento. E aí, se você for pensar 10 dias, aonde que tem 10 dias? O que tem a ver com 10 dias? Porque não tem nenhum relato histórico de Esmirna tendo 10 dias de alguma situação específica. Mas quando você olha para a Bíblia, onde que tem 10 dias? Tem 10 dias quando Abraão manda o servo dele buscar uma esposa para o Isaac. Essa esposa, Rebeca, tem 10 dias para se despedir de sua família e ir embora. E depois, quando Daniel e seus amigos estão no reinado de Nabucodonosor e tá tendo aqueles jantares maravilhosos, né, aquelas ceias maravilhosas, e eles decidem ficar de jejum por 10 dias, comendo somente legumes e acho que frutas também. E eles falam assim, olha, durante 10 dias nós vamos comer só isso aqui, no jejum, e se a gente não tiver mais gordo, mais vistoso, mais saudável do que os outros, então tudo bem, a gente vai comer junto com vocês. Mas se a gente estiver bem, melhor do que quem tá comendo esse tanto de pudim aí, então vocês vão deixar a gente servir o nosso Deus aqui e não participar da comida de vocês. Então foram 10 dias de um jejum, 10 dias de um propósito. O que eu percebo, né, nesses dois padrões de 10 dias? Que 10 dias é um tempo de teste, é uma tribulação teste, né? Uma despedida, é um jejum, é um momento de se tirar para ir para um outro patamar, ir para uma outra situação. Então, quando a carta para Esmirna fala dos seus 10 dias, está falando assim, olha, vocês estão passando por uma tribulação teste, vocês estão passando por um tempo completo de tribulação. Não quer dizer 10 dias, tipo, 1, 2, 3, 4, mas existe um tempo curto onde vocês estão sofrendo, mas depois vão ter algo de Deus. Seja a busca da noiva, seja uma vida consagrada, seja um reinado,
mas existe um período curto, de 10 dias, né, sendo colocados assim, de tribulação para que depois você receba algo maior. Então, esses 10 dias dessa carta me remetem um tempo de tribulação completa para depois ter uma recompensa de uma vida diferente. Por último, qual que é a recompensa que Deus entrega para essa igreja? Se ele fala, eu sou a ressurreição e a vida, vocês estão sofrendo, mas fica tudo bem, porque eu estou vendo o sofrimento de vocês e estou com vocês. A recompensa é a coroa da vida e não ter segunda morte. O que isso quer dizer, não ter segunda morte? A primeira morte, os cristãos já não vão passar por ela, mas no tribunal de Cristo, a palavra de Deus fala que pode ter um dano, pode ter uma segunda morte ou um dano nas suas obras. Quando você for passar pelo fogo que consome, a palavra de Deus fala que se as suas obras forem falsas, elas vão queimar e vão deixar de existir, e você vai passar para a salvação, porém com um dano. Não sei o que é esse dano. Se é uma disciplina, se é uma marca, mas com um dano, porque suas obras eram falsas. Você foi salvo, mas suas obras não passaram pelo fogo da justiça do Senhor. E aí você passa com essa segunda morte, esse dano. Essa carta, Deus fala para a igreja de Esmirna que eles não terão o dano, que eles não terão segunda morte, que eles vão passar livres, suaves, felizes, para graça e glória do Senhor no reino de Deus. Existem alguns historiadores que falam que um homem chamado Policarpo, que era servo de João mesmo, ele poderia ser um dos focos dessa carta. Por quê? Porque ele estava na igreja de Esmirna e ele morreu de uma maneira muito trágica, né? Eu vou ler aqui um pedacinho para vocês. Conta a história que Policarpo, já velho, foi levado diante do procônsul romano, que lhe deu uma última chance de negar a Jesus. Sua resposta ecoou por todos os séculos, dizendo: 86 anos tenho servido ao Senhor Jesus Cristo, e ele nunca me enganou nenhuma vez. Como posso agora negar o meu rei que me salvou? E aí ameaçaram queimar ele na fogueira, e ele respondeu. Ele era um bispo, tá, da igreja. Você pode me ameaçar com fogo que vai queimar por 1 hora e depois se apagar, mas você precisa temer o fogo que vai queimar por toda a eternidade. Faça o que quiser, a minha fé não pode ser mudada. E com isso, ele foi colocado na fogueira e queimado vivo. Basicamente, Policarpo, que era esse bispo da igreja de Esmirna, discípulo de João, nos ensinou uma coisa. Às vezes a gente acredita que a nossa tribulação aqui é a pior que nós podemos passar. Mas é uma tribulação aqui. Imagina da eternidade, né? Nós precisamos começar a aprender com a igreja de Esmirna, com a vida de Policarpo e dos outros mártires, que a eternidade dura muito mais do que algumas horas, alguns dias, alguns meses. E que esse sofrimento que a gente tem hoje, ele existe, ele é válido e Deus está vendo tudo, mas ele é a ressurreição e a vida. Ele nos tem uma coroa de vida para nos dar e ele é justo para cuidar de nós numa eternidade. Ai, igreja do sofrimento, igreja da mirra, do embalsamento, dos mártires, da morte. Ela não tem elogios, ela também não tem nenhuma repreensão, mas ela tem uma promessa de que os cristãos que entenderam que a vida com o Senhor na eternidade é maior do que a vida aqui, e que sofreram por isso. Deus não quer que a gente sofra. Deus não tem interesse nas nossas lágrimas. Mas caso a gente tenha sofrido, então tudo bem, porque Deus é justo. E existe uma coroa e uma segunda morte, um dano que não virá para nós. Porque Ele está vendo todas as coisas. Ele é a ressurreição e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Podemos e devemos começar a rever as nossas prioridades. E aprender com a igreja de Esmirna que a mirra foi entregue a um Jesus bebê e a mirra embalsama pessoas que estão mortas ou que vão morrer. Mas nos céus não haverá morte. O nosso Jesus já nasceu, morreu, mas ressuscitou. E vivo está e continuará vivo. E nós também vamos viver eternamente com Ele. Então, meu convite hoje, se você chegou até aqui, é aprender com a igreja de Esmirna, de Apocalipse, que uma vida eterna dura muito mais do que a nossa. Amém? Que o Senhor te favoreça. Até a próxima igreja.